Nessa aula, nós vamos usar todo o conhecimento das aulas anteriores, que falaram sobre o fluxo de trabalho. Nós já sabemos, já entendemos a lógica do After Effects, das composições, que são animações dentro de animações. Conhecemos efeitos pré-prontos, ok? E nós vamos usar todos esses recursos para montar uma chamada de noticiário. E a gente vai animar um gráfico vetorial vindo do Illustrator. Reparem como vai ficar a nossa animação de chamada. Vou passar aqui a linha do tempo aos poucos. E vocês vão reparar que logo à direita tem um logotipo vetorial vindo do Illustrator, com um efeito bem legal de desfoque. Ele vem aparecendo. E ao lado um texto que nós vamos escrever no After Effects, entra letra por letra. Esta animação do News, ela foi feita com uma pré-definição de animação pré-pronta dentro do After, ok? Mas o interessante dessa aula é nós combinarmos tudo que a gente já aprendeu, ok? Além de animações pré-prontas, nós temos efeitos que foram postos depois que o logotipo foi trazido aqui para dentro do nosso elemento. Então, teve efeitos, por exemplo, aqui, que eu coloquei em cima de uma composição inteira, não individualmente nos elementos. Então, esse tipo de coisa é importante. Também usei animação mais manual, que são animações através de keyframes, percebe? Ó, a partir daqui, ó, é uma animação de alfa. Repare que toda a animação a partir desse momento, depois que ela já entrou os elementos separados, toda ela começa a sair em alfa, certo? Ficou bem bom e a gente trabalhou com elementos gráficos, ok? Vamos começar então. Eu vou fechar esse projeto, nós vamos recomeçá-lo, ok? E a gente vai trazer um material novo, damos 2 cliques aqui no painel projeto. Aqui eu já tenho todo o meu material. Nós vamos começar trazendo primeiro a foto.jpg e a ponte. Traz os dois. Ok. Como já se sabe, para começar qualquer projeto, nós precisamos abrir uma composição, certo? Ter pelo menos uma, que vai ser a composição pai de todas, onde todas estarão dentro. Nas aulas anteriores, nós estávamos fazendo composição arrastando simplesmente um dos elementos. Olha só. Reparem que quando a gente não tem nada, a gente arrasta um para a nossa timeline, ele já cria uma composição que automaticamente vai ser a composição pai. O palco, as dimensões do palco ficam exatamente as dimensões desse primeiro elemento que tu arrastou, então cuidado com isso, certo? O tempo também, normalmente é um tempo que o último tempo que tu usou no último projeto de After. Então, esse método não tem um controle muito seguro para te começar uma composição. Por isso não vai ser esse que eu vou usar, tá, gente? Então eu vou deletar aqui a composição que eu acabei de criar e vou mostrar para vocês como que a gente começa uma composição em branco a partir das tuas próprias configurações. Basta acessar o menu composição, opção nova composição. E aqui vai ter todas as possibilidades de configuração, certo? Para esse projeto, garantam que vocês estão com apenas 3 segundos. A gente não precisa mais que 3 segundos para esse projeto, tá? Normalmente o padrão do After é 30 segundos, né? Vai estar assim, ó, 30, tá? Troca isso para 3 segundos. Essa dimensão aqui, 1600 por 1200, é a mesma dimensão da minha imagem JPEG, ok? Então eu vou deixar o resto das configurações assim, mas é importante a gente ver que existe esse painel que a gente pode personalizar como a gente quiser. Dou um OK, ele criou uma composição em branco, reparem ali, eu posso renomear ela a hora que eu quiser, ok? E daí sim, eu passo para minha timeline a minha imagem, que ela foi direto para essa composição pai, certo? Com a imagem no palco, agora eu vou importar o meu arquivo de Illustrator. Vamos importar o nosso
arquivo vetorial no formato AI de Adobe Illustrator. E assim como acontece no Photoshop, eu posso trazer ele todo soldado como um único vetor, ou posso me aproveitar das camadas que ele já tem. Eu trago os elementos que ele tem tudo separado. Isso é importante para a gente ter maior nível de edição. Então, eu vou trazer ele como uma nova composição. Aqui no After ele vai representar toda uma nova timeline. Aqui em camadas mescladas, tá? Pode deixar assim, tudo normal, e dar um OK. Repara que ele já criou uma composição do meu logo e também na pasta de projetos deixou os elementos que esse Illustrator tem tudo separado, caso tu queira utilizar. Então repara que o número 5 é separado, aqui é a área que ocupa o logo e aqui é o textinho curvado. Ok. Eu vou agora colocar essa composição no meu projeto, logo acima da minha imagem. Repara que a gente já tem aqui o nosso vetor, a gente pode posicionar ele. Eu vou dar um zoom e apertar a barra de espaço para aparecer a mãozinha e eu fazer aparecer melhor aqui o nosso elemento. Beleza. Agora eu tenho uma composição dentro de outra composição, lembrem? A gente consegue dar 2 cliques nesse logo para entrar dentro dele e trabalhar só com ele de uma forma isolada, tá bom, gente? Então, é importante que tu entenda que é feito um mapa disso, esse mapa está aqui em cima. Quando tu quiser voltar para a composição pai, tu clica aqui e ele volta. Quer voltar para logo, clica no logo. Então ele tem sempre um mapinha para te entrando e saindo das composições. Ao lado aqui dessa palavra, nós vamos escrever um texto. Nós vamos escrever a palavra news, que significa notícia em inglês. E para isso a gente vai usar uma ferramenta de texto do After Effects. Ok? Vou pegar aqui a ferramenta texto horizontal. Só dá um clique na tua tela e digita no Caps Lock a palavra news. Assim que tu terminar de digitar, dá 2 cliques para selecionar toda essa palavra e o After já te mostra um painel que serve só para lidar com texto. Eu vou pedir para vocês colocarem a fonte Mirage Pro e o tamanho do texto aqui, ó, tu coloca em 30 pixels. Esse é o tamanho correto para combinar com o nosso logo. Em seguida, eu vou pegar a seta preta e tu vai posicionar ao lado do logo assim, certo? E cuidado com esse errinho que vai acontecer aqui, ó. O After Effects, repare que ele diz ali, ó, solte a tecla Caps Lock para atualizar a posição do texto, exatamente. Se tu tiver com o Caps Lock atualizado, ele não vai funcionar o teu texto. Então desativa o Caps Lock e aquele errinho não acontece mais, certo? Tá aí, a gente usou o texto nativo do After Effects, ok? Se nós voltarmos agora na composição, vocês vão ver que está lá o nosso elemento, a composição inteira aqui fora, né? Que é uma composição inteira que eu posso manipular. Vamos deixar ela mais bonita. Eu vou colocar agora, nós vamos lá nas nossas pré-definições de efeitos. Pré-definições, né? Nós vamos escolher um efeito. Eu vou escolher um efeito aqui e vocês vão perceber que ele vai acontecer, qualquer um desses efeitos que eu coloque fora da composição, ele vai afetar todas essas layers, tá, gente? Todas, automaticamente. Ele é um efeito em cascata. Se eu quiser que afete uma layer específica, por exemplo, somente esse texto rodando, eu tenho que entrar aqui dentro e colocar só nessa layer este efeito aqui. Mas não é o que eu quero, então eu vou voltar, eu vou aqui fora na composição, vou selecionar ela, e nós vamos escolher o efeito aqui na pastinha perspectiva, sombra projetada, ok? Arrasta para a tua composição e vocês vão ver que ele aconteceu em toda ela, ok? Aconteceu em toda ela. Se nós abrirmos aqui a pastinha de camada, todos os efeitos que a gente aplicar nessa layer fica numa pastinha de efeitos, tá vendo? O único que a gente aplicou por enquanto é sombra. E mais tarde, caso tu queira animar, é só usar os reloginhos, como a gente já usou em outras aulas, e nós vamos usar hoje também, nessa aula.
Outro efeito interessante que a gente pode colocar também é o efeito de, em inglês a gente chama de Color Emboss. Vou pegar o efeito aqui, estilizar. Aqui em português ele está com entalhe de cor. Eu vou arrastar para o nosso logo também, certo? Ele ressalta as bordas, tá vendo? Ele coloca uma corzinha em todas as bordas de todos os elementos. Por que isso é bom em vídeo? Isso é bom porque faz com que o teu vetor que está em cima, como normalmente um vídeo tem muitas cores embaixo, qualquer coisinha que tu escreva em cima se mescla e não fica legível. Quando tu usa esse entalhe de cor, ele coloca uma bordinha em todo o escrito que tu tem, que ajuda a destacar, certo? Dá uma aparência de um alto relevo e fica mais legível para quem está assistindo o teu vídeo. Ok? Uma dica muito boa. Então, a gente colocou dois efeitos. Uma sombra projetada em toda a composição, um entalhe de cor, ok? Esses efeitos, eles não vêm com animação de fábrica, reparem que não tem animação nenhuma, ok? Mas a gente pode gerar sempre uma animação com eles, certo? É importante não confundir, porque aqui no painel Efeitos e Pré-definições, olha só que importante, existem vários efeitos, certo? Nenhum vem com animação de fábrica, a não ser estes primeiros aqui, ó, pessoal. Grave esse nome, ó, pré-definição de animação. Todo esse conjuntinho aqui, esse sim. Esses são animações pré-prontas, ok? O resto todo aqui são efeitos que, se tu quiser eles animados, tu vai ter que, na mão, animar, certo? Eu vou então demonstrar para vocês como é que funciona essas pré-definições de animação. Nós vamos usar ela no texto, ok? Vamos usar como cobaia o news. Então eu preciso dar 2 cliques na minha camada, na minha composição logo, né? Para eu acessar somente o textinho news e eu vou colocar uma animação pré-pronta de After Effects nesse new. Mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai aprender a criar animação manual, certo? Com textos, é uma série de recursos, de possibilidades para a gente criar nossas próprias animações com texto. Mas por enquanto hoje vamos criar uma pré-definida, ok? Um efeito bem legal é este efeito aqui, quer ver? Trem-bala. Esse efeito faz com que cada letra entre com uma aparência assim como se tivesse, sabe, com aquele efeitinho de carro passando rápido? Literalmente um trem-bala, assim, cada letrinha vai animando devagar e entrando com esse efeito, quer ver? É só tu arrastar esse efeito pro teu texto news, que tu vai perceber que o efeito acontece, ó. Olha lá, que legal. Tá vendo? A gente pode abrir a nossa layer e ver como é que ficou este efeito, ó. Bullet Train Animator, certo? O nome passa a ficar em inglês aqui, cuidado com isso, tá? É o trem bala.